Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer parte do nosso imenso universo, aqui no nosso Brasilzão maravilhoso. Um abraço para todos vocês e que Deus abençoe a cada um. Peço que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus proteja vocês e que Deus ilumine meus irmãos onde quer que vocês estiverem. Meus irmãos, para vocês que apoiam o meu trabalho, que gostam do meu trabalho, eu venho agradecer o apoio e pedir o seu joinha, né? Para o YouTube divulgar mais aí o meu trabalho, para o YouTube mostrar para mais pessoas, né? E pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, se você quiser me dar essa força aí, eu só tenho a agradecer. E também eu queria pedir para você que quiser ter um dedo de prosa comigo, pode fazer isso, fica à vontade. Eu fico muito feliz de ter um dedo de prosa com você. Pode me fazer uma pergunta, pode até me questionar se você achar que alguma coisa que eu falei aqui não está certo. Isso aqui não tem problema não, tá? Isso aqui você tem todo o direito. É só você colocar nos comentários aí que quer falar comigo, eu deixo aí o número do meu WhatsApp para vocês. Meus irmãos, eu queria pedir para vocês fazer bastante comentários aí. Eu gosto muito de comentários. Meus irmãos, as testemunhas de Jeová afirmam ser que a organização deles é a verdade absoluta. Tanto é que eles se auto-intitulam a verdade que conduz à vida eterna. Mas se você me perguntar assim, ó, irmão Manuel, essa organização é realmente a verdade? A minha resposta é não. Esta organização, ela não é a verdade conforme eles afirmam. Mas e se você me perguntar por quê? Por que ela não é a verdade? Bom, eu sou obrigado a dizer para você que ela não é a verdade porque ela não prega o evangelho que os cristãos do primeiro século pregaram. E o próprio apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que se alguém, mesmo que seja um anjo, mesmo que seja um apóstolo, um anjo desça do céu e prega um evangelho diferente do que eles pregaram, do que os apóstolos pregaram, esse evangelho é anátema. Então, portanto, o evangelho das testemunhas de Jeová é um evangelho totalmente distorcido da palavra de Deus e é um evangelho anátema. Bom, eles, por exemplo, vou citar um exemplo para vocês aqui. Eles dizem que os cristãos do primeiro século divulgavam o nome de Jeová. Veja, agora deixa eu perguntar para vocês. Como é que os cristãos do primeiro século divulgaram o nome de Jeová se a palavra Jeová foi inventada 1200 anos depois? Por volta de 1200 anos depois dos apóstolos. Como é que os apóstolos divulgaram uma palavra que foi inventada 1200 anos depois da existência deles? É um pouco difícil, né? Mas, cá para nós, tem que ser muito ingênuo para acreditar nisso, né? Bom, tem que ser muito ingênuo para acreditar nisso. Bom, para começar aqui, eu vou mostrar aqui que os discípulos de Jesus, os primitivos cristãos ali, eles divulgavam o nome de Jesus. Eles não divulgavam o nome do Deus de Israel, e muito menos Jeová, muito menos Jeová, que essa palavra nem existia. É muito menos Jeová. Ó, eu vou começar aqui mostrando um texto muito interessante. Ó, Atos, livro de Atos, capítulo 5, versículos 40 e 41, que diz assim, ó. Aqui vai mostrar o nome de quem que os primitivos cristãos divulgavam. Quer ver? Aqui vai mostrar um relato que vai dizer o nome de quem que os discípulos, os primitivos cristãos ali, divulgavam. Ó, então, aqui diz assim, ó. Chamando os apóstolos, ó, os fariseus ali, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram que não falasse mais em nome de Jesus. Viram? Ó, açoitaram os apóstolos, os primitivos cristãos ali,
e ordenaram a eles que não falasse mais em nome de Jesus, viu? E soltaram. Eles falavam em nome de Jesus, não era em nome do Deus de Israel, não. E eles retiraram do sinédrio, considerando dignos de sofrer afronta por esse nome, pelo nome de Jesus. Então, viram, meus irmãos, os primitivos cristãos divulgavam o nome de Jesus, não era o nome do Deus de Israel, não. Tá vendo aqui? Agora, preste atenção. Preste atenção num ponto muito interessante. Veja se tem motivo para hoje alguém, em pleno século XXI, dizer que é testemunha de Jeová. Ó, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus convocou os seus seguidores a serem testemunhas dele. Atos, capítulo 1, versículo 8. Jesus convocou os seus seguidores a ser testemunha dele. Quando Jesus disse assim, ó, ao chegar sobre vós, ou seja, quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês receberão poderes e sereis testemunhas de mim, de Jesus, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Viram? E quando foi em Pentecostes, ali no ano de 33, os discípulos receberam o Espírito Santo e saíram para o mundo afora, se expandiram, divulgando, dando testemunho a respeito do nome de Jesus. A partir desse momento, o nome de Jesus passou a ser conhecido não só ali na Judéia, em Jerusalém, mas até os confins da terra, onde havia um habitante. O nome de Jesus foi divulgado. Olha, veja, meus irmãos. Quer ver? No livro de Atos, no capítulo 5, versículos 27 a 32, mostra que os discípulos davam testemunhos de Jesus. Veja quão importante é esse texto. Aqui diz assim, ó, falando mais uma vez do sofrimento dos discípulos ali, ó. Trouxeram-nos e apresentaram-nos ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasse nesse nome, contudo, encheste Jerusalém com a vossa doutrina e quer lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, importa-nos obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nosso antepassado ressuscitou a Jesus, a quem vos penduraste no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Viram, meus irmãos? Ora, nós, ainda o apóstolo Pedro continuando, ora, nós somos testemunhas desses fatos, bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que o obedecem. Então, a partir do momento que os discípulos de Cristo receberam o Espírito Santo ali em Pentecostes, eles passaram a dar testemunho de Jesus até aqueles confins da terra onde havia um morador. As boas novas, ou seja, o Evangelho, foi pregado. Viram, meus irmãos, que coisa maravilhosa? Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para todas as testemunhas de Jeová. Será que Jesus disse que os discípulos, preste atenção, eu vou repetir aqui com calma, porque eu quero que as testemunhas de Jeová me respondam essa pergunta com toda sinceridade. Eu gostaria que as testemunhas de Jeová ouvissem bem essa pergunta e me respondessem com toda sinceridade. Será que Jesus falou que os discípulos dele sofreriam afronta por causa do nome de Jeová? Será que Jesus disse isso? Será que Jesus disse que os discípulos dele ia ser escorraçados, chicoteados por causa do nome de Jeová? Não. Veja comigo o que Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 9. Olha o que Jesus disse aos seus discípulos.
Jesus disse assim, ó: então sereis atribulado e vos matarão. Sereis odiado por todas as nações por causa do meu nome. É Jesus dizendo. É Jesus dizendo. Preste atenção no texto mais uma vez, ó. Então sereis atribulado e vos matarão. Sereis odiado por todas as nações por causa do meu nome. Não foi por causa do nome de Jeová, não. Não é o nome de Jeová, não. É o nome de Jesus. Mostrando assim que o Deus de Israel, aquele Deus de Israel ficou no passado. Agora nós vivemos uma era cristã. Nós não vivemos mais aquela era do Deus de Israel. Aquela era do Deus de Israel já passou. Agora nós vivemos a era cristã. Quem disser que quer adorar Jeová ou que adora Jeová, então que vá lá para Israel. Vai lá para Israel seguir as leis, aquelas leis antigas que lá ainda segue até hoje. Lá tem bairro lá em Jerusalém, bairro judeu lá que eles não comem carne de porco. Lá ainda segue várias leis. Ainda pagam dízimos, assim por diante. Muitas coisas. Então veja, meus irmãos, se quiser seguir Jeová, então que vá. Então que vá lá para Israel. Se quiser viver debaixo da antiga aliança, vá para Israel. Porque nós estamos debaixo da nova aliança que Cristo fez com a humanidade. Nós estamos debaixo da nova aliança que Cristo fez com a humanidade. Veja, nós não temos nada a ver com aquele Deus do Antigo Testamento. Nós temos a ver com o nosso Deus, Jesus Cristo. Com o nosso Deus Criador e com o seu Filho Jesus Cristo. Aquele Jeová do passado, aquilo ali já passou. Que nem Jeová não era, que nem o nome dele ninguém sabe. Então, meus irmãos, então é isso aí que eu tinha a dizer. As testemunhas de Jeová nunca foram a verdade. As testemunhas de Jeová é uma farsa, é um falso evangelho, anátema, é um evangelho anátema. Um evangelho totalmente distorcido, um evangelho pregado por 9 homens canalhas que trapaceiam 8 milhões de pessoas para viver às custas desses 8 milhões de pessoas. Então, portanto, nós temos que adorar o nosso Pai, o nosso Criador, que nós não sabemos o nome dele, e também o seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus, o nosso Pai, e glória a seu Filho Jesus Cristo. É isso que nós temos a dizer. Louvado seja o nosso Pai, louvado seja o seu Filho Jesus Cristo.